A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente, tudo bem? Espero que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e que a presença do Pai seja cada vez mais real nas suas vidas. É sempre uma alegria, um prazer, um privilégio poder adentrar a sua casa com uma palavra sempre de esperança, uma palavra de reflexão. A casa do Pai, aqui em Lages, Igreja do Nazareno, prima, vamos dizer assim, por uma boa palavra, por uma palavra de reflexão, uma palavra de edificação, uma palavra que venha construindo e edificando o reino de Deus, seja a nível local, seja a nível de Brasil, enfim, aonde essa palavra vai chegando, nós oramos para que ela construa algo que glorifique o nome do Senhor Jesus. Nesse instante eu queria convidar você, se você tiver uma Bíblia e puder abri-la, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, no verso 3, onde ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Só essa frasezinha, só esse versículo do apóstolo Paulo. Paulo escreveu a carta aos Filipenses no ano de 61 depois de Cristo, provavelmente aprisionado em Roma, de uma prisão em Roma. Ele escreve essa carta em coautoria com Timóteo, seu discípulo amado, está ali no capítulo 1, no primeiro versículo, endereçada aos bispos e diáconos e também aos cristãos que viviam na cidade de Filipos. Vale lembrar, e se você puder voltar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele esteve na cidade de Filipos por ocasião da sua segunda viagem missionária, em torno do ano de 49 depois de Cristo, e nós vamos estar pensando algumas coisas lá do livro de Atos para que você possa entender melhor essa palavra. A primeira coisa que eu quero destacar nesse instante é que o apóstolo Paulo ele tinha um relacionamento carinhoso com os cristãos de Filipos. Eu queria que você guardasse essa expressão, relacionamento carinhoso. Por que eu peço para frisar, para guardar essa frase? Porque ela não é usual. Além de não ser usual a frase, a prática também é deficitária. Relacionamento carinhoso com os cristãos de Filipos. Ele diz: eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus por aquilo que eu recordo de vocês. Então ele tem a gratidão e ele recorda, vamos dizer assim, da vivência da igreja, aquilo que eles viviam, todas as vezes que ele pensava, todas as vezes que ele se punha a refletir sobre a igreja de Filipos. E a pergunta que eu faço é se nós, hoje, conseguiríamos ter este mesmo tipo de relacionamento que Paulo tinha com os cristãos daquela igreja. Um relacionamento carinhoso, um relacionamento baseado no amor, não na desconfiança, não no ódio, não na competição, não nas disputas, como em muitos lugares acontecem. Hoje, o que nós percebemos? Que as igrejas elas acabam se tornando um lugar onde não há perdão, um lugar onde não há exercício da misericórdia, um lugar onde não há mais alegria, as pessoas são tristes, acabrunhadas, um lugar onde não há mais celebração. E eu tenho me esforçado para que a igreja que eu pastoreio, a Casa do Pai, a Igreja do Nazareno em Lages, ela seja cada vez mais uma igreja que celebra com alegria, seja um aniversário, seja uma formatura, seja um aniversário de casamento, seja uma conquista, a compra de uma casa, a compra de um carro, uma cura, uma restauração, uma vitória em meio à guerra, não importa o que, nós precisamos aprender a celebrar as alegrias dos nossos irmãos, precisam ser a nossa alegria também. Chega de ficarmos disputando, chega de inveja, chega de ficarmos desejando aquilo que os outros têm. Está na hora de você celebrar com as pessoas que convivem com você, que andam com você. A nossa casa, minha família, a sua família precisa ser um lugar de celebração. Cada comida na mesa, cada dia que nasce, cada noite que conseguimos dormir, enfim, aquilo que nos cerca precisa ser um motivo
motivo de celebração, de muita alegria, num mundo de falta, num mundo de escassez. Nós precisamos aprender a celebrar com muita alegria, precisamos exercitar o perdão, precisamos exercitar a misericórdia, ser mais complacentes com os nossos irmãos, com as pessoas dentro da nossa casa. Em muitas igrejas há muita indiferença, muita murmuração e muita fofoca. Eu espero que a igreja que você frequente, ela não seja nem um pouquinho assim, uma igreja sem fofoca, uma igreja que não tenha murmuração, porque coisa feia, se tem uma coisa feia na vida, é a tal da reclamação, é a tal da murmuração. Reclama disso, reclama daquilo, de mais aquilo. Virou, parece que um modismo isso já, e nós precisamos aprender a dizer: Senhor, eu dou graças pela vida da esposa, do esposo, dos filhos, da igreja, do pastor, do lugar onde eu trabalho. Celebre com muita alegria. Então Paulo, a primeira coisa que ele deixa transparecer nesse versículo que nós lemos é que ele tinha um relacionamento carinhoso com aqueles irmãos. A segunda coisa é que ele diz: por aquilo que eu recordo de vós, ou seja, ele tinha boas recordações dos cristãos de Filipos. Parece que há uma espécie de um padrão na vida do apóstolo Paulo. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, se você tiver uma Bíblia, ele diz o seguinte, a partir do verso 2: damos porque ele escreveu com Paulo, Paulo, Silvano e Timóteo, ou Silas, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Talvez um dia, se eu tiver a oportunidade, eu vou estar falando um pouquinho sobre esse texto. Mas transparece aqui o dar graças, as ações de graças. Transparece aqui a recordação. Então me parece que havia uma espécie de um padrão de algo que, vamos dizer assim, era comum ou corriqueiro na vida do apóstolo. Era a ação de graças pela vida das pessoas e a recordação, as boas memórias. Como eu falei antes sobre o livro de Atos, quem sabe você pega a sua Bíblia e você vai lá no capítulo 16 do livro de Atos e vamos ver o que Paulo recordava daqueles irmãos, daquela igreja. Antes disso, eu quero dizer para você que você tem escolha, tá? Presta atenção no que eu estou dizendo. Você tem escolha. Nós somos dotados de livre arbítrio, livre poder de decisão e escolha. Você vai escolher o caminho que você quer seguir. Você quer seguir o caminho da murmuração, o caminho da reclamação, o caminho da falta de perdão, da falta de misericórdia, da falta de alegria? Você escolhe. Eu vou escolher o caminho do perdão sempre vou escolher o caminho do perdão. Eu sempre vou escolher o caminho da misericórdia, sempre. Eu sempre vou escolher o caminho da alegria. Eu sempre vou escolher o caminho da celebração. Eu sempre vou escolher o caminho da valorização. Ou nós sentimos gratidão pelos nossos irmãos na fé, ou nós vamos acabar murmurando contra eles. O apóstolo Paulo, capítulo 16, no verso 13 de Atos, ele recordava em primeiro lugar de um grupo de oração que havia na casa de uma mulher chamada Lídia. À beira de um riacho, à beira de um rio, Paulo sempre ia para aquele lugar de oração. E um lugar de oração à beira de um rio deve ser uma coisa muito bacana, muito maravilhosa, as pessoas falam assim: vamos subir um monte para orar, vamos em tal lugar para orar. Bacana, 100%, nota 10. Mas à beira de um rio, aquele barulho das águas, aquele lugar aconchegante, Paulo estava lá recordando daquele tempo de oração à beira daquele riacho, juntamente com Lídia. E o texto diz que Lídia, versículo 14, era uma mulher temente a Deus, que escutava o que o apóstolo Paulo tinha para pregar, para ensinar, e Deus abriu o coração dela para atender as coisas que Paulo dizia. Então vamos imaginar o seguinte: Paulo indo para aquela reunião de oração, ele recordava daquilo, recordava de Lídia com o coração aberto, recebendo a palavra, e de repente um belo dia ela abre o coração para aquela verdade entra no coração, e o texto diz que ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Ou seja, o batismo para nós ele é a resposta de fé, é o sinal de que nós cremos em Jesus. E aquela mulher aderiu à fé em Cristo Jesus, começou a seguir Jesus pela pregação de Paulo. Então Paulo lembrava daquele lugar de oração, lembrava de Lídia, lembrava do seu batismo. Depois o texto fala de uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, a partir do verso de número 16 do capítulo 16 do livro de Atos.
E aquela mulher vinha incomodando Paulo, né, e a sua equipe missionária, e Paulo então resolve expulsar aquele espírito ruim, aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Então toda a fonte de lucro dos seus patrões, as pessoas exploravam aquela mulher, e Paulo, ele não podia ver ou conceber a ideia de que um ser humano fosse passível de exploração. Aquela mulher, o único objetivo de vida dela era dar lucro aos seus patrões, porque ela adivinhava e nem com dinheiro ela ficava, ela passava aos seus patrões. E Paulo fala, não, peraí, isso precisa acabar hoje aqui, isso aqui chega ao fim hoje. E ele coloca um fim, expulsando aquele espírito. O que acontece? Aqueles homens ficam revoltados com Paulo. E Paulo e Silas são aprisionados, são colocados no cárcere. Isto ali, capítulo 16, verso 19 em diante. Eles apanham, são surrados, são chicoteados, são presos ao tronco, os pés amarrados, mas a boca estava livre para louvar e adorar ao Senhor. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles cantavam louvores a Deus, os demais presos escutavam, e de repente houve um grande terremoto, as cadeias se quebram, caem, o carcereiro que era responsável por aquelas vidas iria se suicidar, e Paulo diz, não te faças mal, porque todos nós estamos aqui. E alguma coisa deve ter chamado a atenção na vida daquele carcereiro, porque a Bíblia diz, né, no versículo de número 30, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele viu em Paulo e Silas algo diferente. O que ele viu? Ele viu gente que não murmurava. Ele viu gente que não reclamava porque haviam sido torturados e presos por causa de Cristo. Ele viu gente com as costas rasgadas e arrebentadas, louvando e adorando ao Senhor. Ele viu gente que sabia louvar no momento de contrariedade, no momento contrário, eles estavam ali louvando ao Senhor, e aquilo chamou a atenção, e ele dizia, eu quero esse Jesus, eu quero essa mudança, eu quero isso que vocês têm também, porque a minha vida é fútil, a minha vida é inútil. E então a Bíblia diz que naquela hora da noite Paulo pregou a palavra, ele foi batizado, toda a sua casa. Depois aquele homem rude, ele começa a lavar os vergões dos açoites. O mesmo algoz, talvez tenha participado daquela surra, estava ali lavando as costas de Paulo e de Silas, agora tirando as marcas dos chicotes, o sangue dos ferimentos. E o texto diz que aquele homem colocou a mesa, ou seja, ele serviu a mesa, serviu o alimento. Olha a conversão, como é linda, como é bonita. O que Jesus faz na vida de uma pessoa? Aquele que era o carrasco agora se torna um abençoador. Aquele que era o insensível agora põe a mesa, serve comida, anda com eles. Então essas memórias, essas lembranças Paulo tinha. Todas as vezes que falava em Filipos, Paulo lembrava daqueles episódios marcantes. No capítulo 9 do livro de Atos também tem uma história muito interessante de uma mulher chamada Tábita, ou Dorcas, e essa mulher era notável pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia. E de repente essa mulher veio a falecer, e mandam chamar Pedro para que Pedro orasse com ela. A fé daquela gente era tão grande, mas tão grande, que eles pensavam, olha, se Pedro chegar aqui, ele vai orar e essa mulher vai ressuscitar, e de fato aconteceu. E quando Pedro chegou, eles mostravam os bordados, as pinturas, as roupas, os artesanatos, aquelas coisas lindas e maravilhosas que aquela mulher fazia, e diziam, olha o que ela fazia quando estava aqui entre nós. Você tem uma escolha, eu estou dizendo para você, você tem uma escolha. A única coisa que eu te peço, por favor, é para não deixar para recordar as pessoas que você ama depois que elas morrerem. Por quê? O que acontece? O fulano, meu Deus, ele partiu, aquilo que era uma pessoa boa, que era uma pessoa bacana. Você tem vida. Valorize as pessoas que estão à sua volta hoje, nesse instante. Não espere a pessoa partir como Dorcas para que pudessem perceber as coisas notáveis que ela fazia. Não, é o tempo de vida. Tem gente que quando a pessoa morre, daí vai para o cemitério e leva flores e vai ornar o túmulo e tal. Faça em vida. Não tem uma coisa mais linda do que você chegar na porta da casa de alguém e dizer, eu vim trazer uma flor para você. Eu gosto, eu sou homem, mas eu adoro, eu gosto demais de receber flores. Quer me agradar? Me dá flores, né? De preferência uma flor que eu consiga plantar em algum lugar e que ela não venha morrer daqui a alguns dias. Mas é muito bom você dar um presente, você dar um abraço. As recordações,
elas fazem parte, as boas recordações fazem parte da nossa vida. Nós precisamos cultivar isso, nós precisamos valorizar mais essas coisas. No livro de Lamentações, capítulo 3, no verso 21, o profeta ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, quero trazer à memória, quero trazer à lembrança, eu quero recordar das coisas que podem me dar esperança, não as coisas que vão gerar desesperança. A pergunta que eu faço é: a igreja de Filipos, porventura, seria uma igreja perfeita? Aliás, se você olhar para todas as igrejas, ou praticamente todas as igrejas, olha as 7 igrejas lá do Apocalipse, olha para a igreja de Corinto, você vai ver que aquelas igrejas elas eram marcadas pelas falhas, elas eram marcadas pelos pecados. Provavelmente dentro da igreja de Filipos havia fofoqueiros. Eu imagino que, se eu conheço bem a igreja, eu acho que lá dentro deveria ter uma cambada de fofoqueiros. Provavelmente deveria haver desordeiros lá dentro também. Provavelmente dentro da igreja havia pessoas indiferentes, insensíveis com os irmãos, totalmente indiferentes com o seu estilo de vida, com a sua forma. Provavelmente havia gente desse tipo. Agora, o que me chama a atenção é a posição de Paulo. Paulo se recusou, olha bem o que eu vou dizer, Paulo se recusou a dar ênfase às falhas. Paulo se recusou a ficar concentrado nos fofoqueiros, nos desordeiros, nos indiferentes. Paulo procurou se concentrar nas boas recordações. Paulo procurou se concentrar naqueles que eram fiéis. Pastor, mas a gente vai para a igreja hoje e as pessoas não pregam o evangelho, as pessoas não compartilham o evangelho. Deixa eu dizer para você, talvez alguns não façam, mas tem gente fazendo. Tem gente compartilhando, tem gente pregando a palavra, tem gente pregando o evangelho, e são para essas pessoas que eu olho, eu foco nelas, eu foco naquelas que estão trabalhando, naquelas que estão concentradas no trabalho do reino. Eu fico focado naquelas pessoas que ofertam sacrificialmente. As pessoas dizem: mas hoje as pessoas não dizimam, não ofertam no reino. Sim, tem gente munheca. Tem gente que é pão duro, sim, eu sei disso. Tem gente que não tem a primazia do reino, eu sei disso, gente. Eu sei, eu sou pastor há mais de 30 anos, eu sei que é assim. Mas tem gente que faz sacrifício. Tem gente que paga o preço para ver a obra crescendo, para ver a obra andando. Tem gente que é fiel todo mês, todo dia, toda semana. Tem gente que é fiel no pouco, tem gente que é fiel no muito. E são para essas pessoas que nós temos que olhar. São nessas pessoas que nós temos que focar. Pastor, mas as pessoas não fazem mais discipulado. Fazem. Eu te apresento um monte de gente que paga o preço de sentar com alguém, de fazer diferença na vida de alguém, que tem prazer em estudar a Bíblia. Eu conheço inúmeras pessoas que estão pagando o preço de ensinar. Então eu vou ficar focado naqueles que não fazem nada, naqueles que estão lá de braço cruzado, só reclamando, embeiçado. Não. Eu vou me concentrar naqueles que levantam cedo, vão para o seu trabalho, trabalham o dia inteiro, voltam para casa, à noite dirigem um grupo de amor e cuidado, à noite sentam com alguém para fazer discipulado, final de semana, vão pregar o evangelho na rodoviária, no aeroporto, gente que sai pelas ruas. Conheço gente que dá a vida pelo reino, que trabalha pelo reino, e Paulo provavelmente estava focado nesse tipo de gente, ele não estava focado nos problemáticos. Pastor, mas tem gente que não está mais testemunhando a sua fé. Sim, a maioria das pessoas, infelizmente eu tenho que dizer isso, a maioria das pessoas esfriou na fé. Essa pandemia quase que acaba com a igreja, quase que acaba com a fé das pessoas. As pessoas se isolaram umas das outras, permitiram que o evangelho esfriasse, e agora nós estamos naquele processo de buscar o favor de Deus, de permitir que o Espírito Santo aqueça os corações e de entender que nós estamos no final dos tempos, somos a última geração sobre a terra. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar, e quanto mais pessoas nós conseguirmos preparar, tanto mais a casa do Senhor ficará cheia. Não há igrejas perfeitas, gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Não há igrejas perfeitas. Se você achar uma igreja perfeita, pelo amor de Deus, não entra nela, porque você vai estragar essa igreja. Igreja perfeita não existe, assim como não existe cristão perfeito.
Assim como não tem pastores perfeitos. Gente, se você estiver procurando um pastor perfeito, não perca o seu tempo. Lamento dizer, você não vai encontrar. Não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito, não tem membro perfeito, não tem crente perfeito. Porque se tivesse, Deus já tinha levado para si. Lembra de Enoque? Deus disse assim: vem, sobe aqui, vem comigo. Enoque estava pronto, estava preparado. Você e eu estamos o quê? Nós estamos a caminho. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. A Bíblia diz que nós vamos chegar à perfeição em Cristo, e essa é a nossa meta, e esse é o nosso objetivo. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou me concentrar naquelas pessoas que estão lutando, naquela gente que está pulsando, naquela gente que quer fazer a diferença. As minhas recordações, elas não podem estar naquele passado onde eu fui machucado, onde eu fui ferido, onde eu fui preterido. Eu não quero focar nisso, porque se eu focar no errado, se eu focar na dor, a minha vida nunca vai para frente. Eu preciso focar nas coisas boas. Tem tanta coisa boa acontecendo, tem tanta gente bacana para a gente andar junto, e a gente precisa aprender a valorizar isso. Por quem você quer ser grato neste momento? Por quem você gostaria de agradecer como Paulo? Eu dou graças por todos vós. Eu agradeço por todos vocês. Mas provavelmente há uma pessoa em especial pela qual você gostaria de agradecer agora. Alguém que te ajudou muito durante a história, durante a sua vida. Alguém que te ensinou os primeiros passos. Alguém que te ensinou as primeiras letras do Evangelho. Por quem você gostaria de ser grato? Em quem você gostaria de focar agora? Por quem você está agradecido? De quem você se lembra? Se eu fosse fazer uma lista aqui das pessoas que eu lembro, das pessoas que marcaram a minha história, horas e horas eu gastaria fazendo isso. Pessoas que um dia fizeram a diferença na nossa vida. Eu quero declarar nesse momento que eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua casa, eu louvo a Deus pela sua família, eu louvo a Deus por quem você é e por quem você tem se tornado. Se tiver uma memória que eu quero deixar aqui no meu coração, é a memória do jeito que você é. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que têm assistido a esta programação, de pessoas que têm lido os meus livros, de pessoas que têm frequentado a igreja. Eu tenho recebido inúmeras mensagens e é nessa gente que eu vou focar. Gente que quer fazer a diferença no tempo em que nós estamos vivendo. Faça você também, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Vamos orar. Meu Pai amado, com alegria indizível, com alegria extrema, eu chego todas as vezes para esta programação, para este programa Momento de Santidade. Eu faço isso com extremo prazer, porque eu tenho certeza, Pai, que é a Tua Palavra, é a Tua Palavra que está sendo comunicada, veiculada, e de alguma maneira ela vai chegar em algum coração, e certamente ela há de produzir o fruto conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer. Eu oro, Pai, para que nós paremos com essa praga chamada murmuração, essa onda de ingratidão que tem invadido o nosso mundo pela política, por tantas coisas que nós vemos e nós percebemos, e nós queremos aprender a cultivar um coração grato, um coração cheio de alegria, e olhar para aquelas pessoas que verdadeiramente estão fazendo a diferença ao nosso lado. Eu oro, Deus, por Tua bênção em cada lar, em cada família, que o Senhor esteja com este amado, com esta amada, em nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Daqui uns dias a gente se vê de novo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos
queremos te ouvir.